nós temos 3 tópicos para falar. É o tópico carnaval, música e teatro. Nós vamos fazer uma contextualização histórica para entender como é que se deu até hoje, falar de alguns artistas, de algumas músicas especificamente, convocar a população, a juventude atual, os mais velhos para se lembrarem, os mais jovens para tomarem conhecimento. E para falar do carnaval, nós temos que contextualizar um pouco a época, as décadas de 1920 e 1930, porque antes desse período nós tínhamos quase nada no Carnaval de Macau. Eram algumas brincadeiras por causa da data, mas a partir de 1919, né, foi o primeiro grande... o Carnaval era sempre tocado pela banda de Macau, né, que era a banda Charanga Nossa Senhora da Conceição, e depois passou a ser Filarmônica Monsenhor Honório. E o jornal O Imparcial publicou que ia ter uma grande retreta carnavalesca na Praça da Conceição, com a banda de música que faria um movimento muito grande e iria ser coberto e enfeitados por confetes, serpentinas e lança-perfume. Lança-perfume nessa época era liberado. É os primeiros registros que a gente tem, que pode buscar na literatura uma informação mais concreta. Eram os jornais que tinha lá, o jornal O Imparcial. Mas foi na década de 1920 a 1930 que Macau ganhou mais um sangue novo, que sempre era regado com os frevos, o frevo pernambucano, né, que a gente chama do frevo tradicional, que a gente costuma chamar também do frevo clássico. Mas mesmo nessa época já tinha pessoas que faziam músicas para as escolas de samba, para os blocos, né? Tinha o bloco da EMA e outros blocos lá mais organizados, e saía na rua tocando as músicas que eles compunham, o pessoal ia aprendendo e com pouco tempo depois estava já tocando, né? Por que essa relação? Porque nessa época, as estradas de Macau não tinha, Macau Natal não tinha estrada que dava para chegar. Você saía de Macau 6 horas da manhã, chegava lá de noite, porque era só terra batida até Natal. Não, nada disso. E o porto de Natal era muito precário, não ancorava lá navios. O único canto que ancorava navios era Campina Grande, o porto de Cabedelo ou Recife. Então, os filhos das famílias que tinham mais condições, as pessoas das empresas, os comerciantes, mandavam eles nos navios para estudar em Recife. Essa turma passava o ano todo lá, às vezes passava 2, e vinha nas férias, né? E quando chegava nas férias, era o período de carnaval, porque nessa época só tinha férias no fim do ano. Aí chegava aqui, era o período de carnaval. Geralmente essa turma fazia o ensino médio e faculdade. Então já era uma juventude mais adulta, já bebia, já dançava, tal. E eles regavam todas as tradições dele, todas as ações, todo o movimento cultural do carnaval ao frevo pernambucano. E isso foi caminhando ao ponto de ter um bloco em Macau, chamado Os Peraltas, formado por eles, mais algumas pessoas de Macau, que eles chegavam aqui, e quando faltava um mês para o carnaval, eles saíam tocando tambor e cornetas e tal, todas as noites pelas ruas de Macau. Acredito que seja assim pela Rua do Centro, porque nessa época aí, para você chegar ao porto, não dava, porque essa região aqui, todinha aqui do mercado, do Dona Avelino, da faculdade, tudo, era tudo a salina, a areia. Lá no Ressurreição era um morro de areia. Só ia começar a ter casa lá pela Rua Sul, por ali. No Valadão do mesmo jeito. Eu acredito que se fosse mais aqui no centro, né? Então, o que era que acontecia? Essa turma ia e fazia toda essa história e ia embora de Macau. E outras pessoas ficavam olhando tal, e aí foi organizando o carnaval. Mas na época, praticamente não tinha escola de samba, 1 ou 2, era mais os blocos. E nessa época, o bloco mais famoso era os espanadores. Era fantasias feitas de cetim, as costureiras ganhavam seu dinheirinho, e eles faziam ensaios de coreografia e se apresentavam nas ruas. Não tinha ainda essa história de... O palanque da prefeitura fez lá com a comissão julgadora, com o espaço para o público ficar, tal, não tinha ainda isso. Geralmente na Praça da Conceição, que é ali em volta da Praça da Conceição, de lá tinha, a rua passava direto. Essa rua do lado de cá que vai bater na prefeitura e essa outra vai bater na Praça Monsenhor Honório, aquela rua passava e vinha até lá, em frente à Casa das Poininhas, e a outra em frente ali na esquina do Chico da Cobal. Depois foi que enlargueceram toda a praça e ficou. Mas
aí depois o carnaval foi se acentuando e ficou lá. Então as pessoas ficavam aqui no batente da praça, rodeavam, e aí passava as escolas de samba, rodeava. Depois começou a ter o palanque, que não era um palanque, era apenas uma comissão julgadora, umas coisas enfeitadas na rua, então eles passavam ali, certo? E começaram a dar, foi criada a COC, Comissão Organizadora do Carnaval, e começaram a dar umas gratificações para as escolas de samba. Depois eles se organizaram e passaram a ter concorrência, primeiro, segundo, terceiro lugar, com taça, essas coisas todas. E depois da década de 1930, apareceu os blocos também nessa mesma linha dos espanadores, que eram os remadores, os tenentes do diabo e os sabiá. Tudo na base do cetim, do brilho, lantejola, chapéus muito bem feitados, entendeu? Que em Recife tinha muito isso. E os blocos que saíam também. Saía mais bloco. Lá praticamente não tinha escola de samba, não sei se tem ainda hoje. Mas era só blocos de grupos, de pessoas, de rua, de condomínio, lá da zona tal, do bairro tal, entendeu? E vinham todos a pé para o centro de Recife Antigo e lá faziam as apresentações. E acredito que esse processo também foi organizado pelo pessoal que vinha para cá, para Macau. Esse estilo de carnaval se tornou uma coisa que ficou quase imbatível. Ninguém conseguia, sabe? Algumas pessoas até tentaram que queria fazer carnaval nos clubes, não sei o que e tal. Mas nos clubes era um problema. Por quê? Porque só tinha, chamava-se o Clube da Intendência. Onde era o Clube da Intendência? Em cima da prefeitura. E não era todo mundo que entrava. Só é elite. Tem uma história que Lila me contou, que quando foi criado o Ases do Ritmo, em 1953, ele veio lá do Porto. Quem criou o Ases do Ritmo foi Amon, e tal. O Zé Gilete, se eu não me engano, foram essas pessoas aí. E Lila era um grande sambista. E chegou lá para querer entrar na escola de samba. Aí disseram a ele. A pessoa foi lá e disse, não, você, além de ser negro, você mora no Porto. Você não é daqui da rua. Aí ele ficou muito triste e tal, voltou para o Porto da Pescaria. Aí Zé Gilete chegou lá também. Parece que teve um problema aqui no Ases do Ritmo, que foi ele o fundador, um dos fundadores. Foi para o Porto da Pescaria, chegou lá, chamou Lila. Aí criaram a escola de samba e eles fundaram o Imperadores do Samba. Aí pronto, aí Zé Gilete depois saiu, foi organizar outras escolas e Lila ficou lá dirigindo a escola Imperadores do Samba, que se tornou uma grande escola de samba até hoje. Mas já foi bem melhor, bem mais gente, a bateria muito boa. Os caras era samba no pé, a escola de samba Imperadores do Samba era samba no pé. Vinha os caras lá da Morro Branco, Malandros do Morro, lá de Natal, vinham pra cá um mês antes para ficar ensaiando com os caras, ensinavam os passos tudo lá. Rapaz, era show. Já o Ases do Ritmo era mais espaço, era aquele espaço assim tal, não tinha um sambistazinho, mas era muito diferente do Lila. Ao total, quantas escolas de samba Macau já teve? Sim, aí a gente pode ver assim, que na época teve as escolas de samba que a gente pode citar apenas desde a época do Ases do Ritmo, né? Que foi Ases do Ritmo, Imperadores do Samba, a Beija-Flor, a Roda Moinho, que também é recente, mas na época lá tinha Ases da Bossa Nova, Vai Quem Quer, Corações Unidos, Ferro e Aço no Asfalto, Os Incríveis e Portela. Portela era do Valadão. Segundo o escritor Getúlio Moura, que escreveu um livro maravilhoso chamado O Grande Rio e Macau, ele conseguiu cadastrar nos últimos 50 anos e alguns blocos de mais antigos, o nome de diversos blocos, escolas de sambas e tribos de índios que tinha em Macau. Entre eles tinha o Colete Azedo, que tem a participação de Iante de Almeida, o Passo da Ema de seu Vigílio Dantas, o Bloco da Vitória, as Negras, as Bruxinhas, as Brasinhas, os Sombras, os Paqueras, que primeiro foi o Jardim da Infância durante uns 3 ou 4 anos, aí passou 2 anos como os Paqueras, aí depois voltou a ser Jardim da Infância, né? Que é também um bloco muito antigo, o Jardim. As Almas, que era um bloco ligado às meninas das Bandeirantes e tal, que saía tudo atrás de Alma. Aí tinha o Equipicão e o Jardim da Infância, já todo organizado dessa forma. Aí tinha o Hospital Ambulante e os Bruxos, o Balancê, o Bloco do Urubu, Cocana, Irmãos Metralhas, o Sono, que era um bloco que os caras chegavam para se apresentar, se deitavam no chão e cobriam-se todos com um lençol, ficava lá, até o tempo da apresentação. Tinha uns que pegavam no sono mesmo, sabe?
os Trapalhões, os Indefecáveis, o Caçacheiro, o Boi, Quintura. O Boi era um bloco extremamente irreverente. O compositor das músicas às vezes usava até as músicas que tinha já no mercado, de Alceu Valença, mas ele compunha também melodias. E falava das pessoas, sabe? Tipo, fulano, na casa dele, tão amarrado que a descarga lá é dada só depois da terceira cagada. Né? Fazia as críticas em cima das pessoas, com o nome. Esse aqui eu não vou dizer os nomes das pessoas, né? Aí depois do Boi, teve os Trapalhões, o Caçacheiro, o Quentura, teve várias tribos de índios, mas as que mais se destacaram foram Tabajara e Tupi-Guarani. Tabajara era de Darinho, que faleceu, né? Nosso amigo Darinho, e Tupi-Guarani era de Inácio. E as escolas de sambas foi essa que eu falei, que até hoje nos restam apenas o Oásis do Ritmo e Imperadores do Samba. E eu ouvi falar que João Maria também vai querer colocar o Rodamuinho de novo, certo? Mas na década de 70, os trios só tocavam frevo. Foi quando a prefeitura criou o trio elétrico. Não é do tempo de vocês, mas criou o trio elétrico, mas tem muita gente que se lembra. Feito na prefeitura um caminhão com as caixas de som e tal. O primeiro trio elétrico, um conjunto Som Fórmula 5, que era o conjunto do Unidos, né, da Cine na época. E saíram tocando, e o povo atrás, meu amigo. O primeiro trio foi uma barca. O cara fez uma barca numa veraneio, e era Zezinho do bandolim, e os caras tocando lá em cima e tal, e fazia o maior away. Zezinho, Zé Tio também tocava, entendeu? Aí depois teve um foguete, um trio foguete. Foi até Getúlio Moura quem desenhou o modelo. Aí depois teve esse primeiro trio de caminhão grande já. Caminhão assim, um Chevrolet, ou era uma Mercedes e tal, com as caixas de som e tal, com a decoraçãozinha já muito bacana, e o som começa. Pra você ver, o trio vinha, por exemplo, da Rua São José. Aí saía lá do Bar do Gordo, vinha. Quando o povo da frente já ia lá na praça, ninguém escutava o trio, o pessoal ia só cantando, ninguém via nada. Aí o trio passava, quem estava ali pertinho escutava o som, mas quem já vinha lá atrás já não escutava, só mesmo na onda. Hoje em dia, se o cara não trouxer um trio, que o trio esteja lá em Alagamar, e você aqui na ponta do aterro, se você não estiver escutando o somzão do trio, diz que o trio não presta. Então isso é falta de espírito carnavalesco, porque o espírito carnavalesco se transforma nessa natureza. A gente tem que estar prestando atenção no que foi, que eu vou falar daqui a pouco, o que se transformou no nosso carnaval. Mas com a chegada do trio Fofão em Macau, aí um bloco começou a usar, e depois ele passou, o outro bloco também grande, passou a exigir que a prefeitura pagasse. A prefeitura pagava a banda, pagava o trio, contratava atores da Rede Globo para vir para cá. Não sei se vocês se lembram, tem conhecimento disso. Os atores em cima os atores em cima do trio, dando tchau, assim. Os caras novos, isso aí, tudo bonitão, só galã e tal. Só homem, só vinha ator homem. Aí enchia o bloco, certo? Com as fantasias horrorosas, umas mortalhas feias. Os outros blocos todos faziam roupas de cetim, com lantejoula, com brilho, entendeu? Com ênfase de carnaval, pompom, sabe? Não tinha nada dessas coisas. Além de que as costureiras da cidade ganhavam dinheiro com isso. E como eu estava falando, depois do advento desses grandes trios, os blocos pequenos, né? Bruxa, Quipicão, Caçacheiro, Bruxo, Caçacheiros, Balancei e tal, não tinha como montar um grande trio elétrico, porque era caro, tinha que alugar caixa de som, tinha que contratar banda, tal, então não tinha como fazer isso. O Equipicão, antes de sair em trio, eles já montavam lá, porque as pessoas do Equipicão já tinham mais condições, pagava a joia, mas a equipe do Equipicão eram pessoas que tinham condições de montar o trio, porque eles tinham caixa de som deles mesmos, e pagavam os músicos, que era Edinho, guitarrista, Leão Neto cantando, entendeu? E esse grupo aí foi. Mas depois eles passaram a usar o trio grande, que era os trios que vinham da prefeitura. Vinha tocar o carnaval do Melamela, que a gente chama de Melamela hoje, que na realidade Melamela é um bloco que tem aqui em Macau, que sai o grupo de pessoas em cima de uma carroça com 3 tonéis de mel, de furo, mel de engenho, e ele sai tomando banho de mel. E vai passando e melando as pessoas. E esse costume passou para o trio grande. E depois o trio da prefeitura não teve mais condições de continuar
porque na realidade era muito complicado a prefeitura competir com esses trios grandes. Aí os trios elétricos da prefeitura foram tal. Aí passou a ser contratado esses trios grandes, depois de uma certa época, né? Aí as bandas que vinham, começaram a vir as bandas da Bahia, tocavam axé music. E a gente já rechaçava axé music, porque eles não tocavam o tradicional, que também era da Bahia, que era Moraes Moreira, Dom e Osmar, que eram as guitarras baianas. Então essa turma aí levava um frevo bacana, mas o axé music, depois do tchan, sabe? Aí tomou conta. As melodias até são importantes, são algumas bonitas e tem uma banda boa, porque os caras têm dinheiro, mas as letras, sabe? Outra coisa, as melodias são sempre as mesmas. Você prestar atenção de todas elas, sabe? Eu vou dizer pra você que eu sou músico, eu sou muito seletista no que eu escuto, mas eu escuto tudo. Quando o cara tá até, eu disse, olha, dos sertanejos que tava tocando agora, tem essa música aqui interessante. Não fala nada dessas coisas aí. O carnaval agora teve uma música também do que da Pernabamba, eu achei interessante a música. Mas quando eu fui ver a outra parte, falava lá, que o cara pegava a menina, não sei o que, tal. Eu disse, ó, ele apelou e não precisava. Mas existe uma resistência em Macau em relação a isso, que eu acho bacana, sobre o processo cultural, que em 89, quando o prefeito Afonso Lemos assumiu, e eu era o secretário de Cultura, tivemos a ideia de montar um carnaval na Praça da Conceição. Porque o carnaval de noite, ninguém ia para canto nenhum, quem não tivesse dinheiro para ir por lá os clubes, outro clube. Se tinha ali o Gabiru, que onde hoje é o centro comercial, né? E às vezes tinha no Aspuma, mas não ia muita gente. O pessoal queria ir por lá os clubes, que tinha uma banda bacana, não sei o que e tal. Os ricos iam se mostrar, e os pobres iam se meter no meio dos ricos para querer ser rico também, mas não é. Sempre foi fechado, desde o início que foi fundado. Sempre foi fechado e pagava caro. Depois de 89, quando foi colocado a banda na praça, 4 dias, que foi sucesso, estourou, olharam lá com outros olhos, né? Viram lá, não tem como. Aí daí, o Baile da Saudade já existia. Se eu não me engano, era Baile do Reencontro. Foi transformado no Baile da Saudade. E hoje o Baile da Saudade, o Léo Scoop conseguiu de novo reorganizar um baile bom, grande, onde as pessoas se encontram. Tem tempo que tem até gente demais, que não fica legal. Certo? Tanta gente num clube que o clube não é grande. Aí daí foi organizado o Baile da Saudade. Leão Neto cantou muito tempo no Baile da Saudade. E eles primam também pelo frevo. Mas no ano 2002, Leão Neto criou o projeto Vai Pipocar o Frevo, que era uma música que ele gravou no primeiro CD dele, e foi na Praça da Conceição. Botou o palco lá, acho que todo mundo se lembra onde é hoje, do mesmo jeito que é hoje, mas era Leão Neto, só que era só ele. Às vezes uma participação de alguém, eu ia lá, cantava, e Bonifácio ou outra pessoa tal, cantava lá, certo? Mas Leão Neto era a estrela, porque ele tomava conta. Ele criou a banda Mestre Avelino e criou esse projeto de tocar o frevo. O baile preto e branco era muito comum nas cidades ter, antes, o primeiro dia do período carnavalesco, começa no sábado, na sexta-feira tinha um baile X lá e tal. Então o Jardim criou o baile preto e branco, que foi no Laios, depois passou para o Seime, aí depois do Seime passou para a ABB, aí depois disso acabou o baile, porque as bandas queriam ficar até a sexta-feira, já começava na sexta-feira, aí o pessoal acabou o baile e tal, mas era para ter permanecido, né? Porque era um baile alternativo. Hoje o que nós vemos é que tem uma grande micaretagem, né? Mas outra expressão do carnaval macauense que prima pelo frevo tradicional é o bloco Cordão da Fantasia. Aí a prefeitura também colabora, a prefeitura dá a banda, o trio, a carrocinha, aí monta tudo lá, sai lá da Praça da Conceição na segunda-feira de carnaval, aonde todo mundo vai, só basta fazer uma fantasia, mas nem todo mundo vai de fantasia, só vai acompanhar. Começou com 100 pessoas, depois aumentou para 200, hoje nós estamos saindo com 600 e tantas pessoas. Esse bloco foi idealizado lá em Natal, eu estava presente na reunião, eu, Renan e Leão Neto. Hoje eu estou afastado mais do núcleo lá, tá, o Leão também, mas é mais organizado por Renan e outras pessoas lá próximo a ele. Chega no carnaval, vem pra cá, não tem tá achando ninguém que venha, não. Quando chega lá na hora é gente, a praça fica cheia, não sei se você já viu. Mas aí eu quero concluir dizendo que outro bloco, o bloco que marcou definitivamente o carnaval cultural em Macau, foi o Bloco Os Bruxos. Por que o Bloco Os Bruxos? O Bloco Os Bruxos fazia as fantasias belíssimas, feitas nas costureiras,
com todos os aparatos de carnaval. Fazíamos alegorias móveis. A gente tinha um carrossel que as bruxinhas na vassoura giravam com luzes piscando. Outro tempo a gente fazia não sei o que, a gente fazia as alegorias aqui na serraria de Seu Raul, comprava o material a ele, né? E ele emprestava as máquinas, o serrote, não sei o que, martelo e tudo lá. E as alegorias sempre eram bonitas. Os outros blocos também faziam alegorias. É que Picão, o Cocana, o Caçacheiro, tinha o Balancê, todos faziam alegorias bem bonitinhas, sabe? Na carroça e tal. Tinha bloco que saía uma carroça puxando duas carrocinhas e outro trator, um trator puxando duas carrocinhas e outro trator puxando mais uma carrocinha. E essa carrocinha era como se fosse uma carrocinha de apoio. E a bebida ali e tal. Os meninos às vezes subiam e ficavam lá. Mas os bruxos, ele tinha uma característica muito forte, que eram as apresentações. Nós tínhamos adereços de teatro inseridos lá dentro da apresentação. Caldeirão com tripé bem grande, um livrão que a gente tinha, que era um livro que a gente achou no cartório, a pessoa deu, que o bruxo mestre ficava lá lendo, não tinha nada escrito, né? Era só ele ficava inventando. E dava umas gargalhadas bem altas. Levi Araújo, radialista de futebol do Natal. E tocava fogo nas pólvoras, o fumaceiro cobria. Entrava uma galera de moto, com um extintor aqui no ombro. 3 motos, 4 motos, 5, assim entrava. Quem organizava essa parte das motos era Gilmar, do hotel. A gente tinha medo dessa parte, sabe? De acontecer alguma coisa, mas eles eram cobra. Aí botava o extintor aqui, aí aí pá! Ligava o bicho e saía. Aí saía, entrava as motos. Ali em frente o Redimais. Em cima daquela calçada do lado de cá, do centro comercial. Ali era o palanque. Aí ficava um espaço assim, as motos passavam, e era até calçamento na época. Depois umas tábuas assim que dividiam o público. E daí ficavam as torcidas. Nós tínhamos torcidas de gente. Uma das chefes da nossa torcida, eu posso até falar o nome, porque é uma pessoa muito querida, é Kelly, seu Chico do Chinelo, que hoje é secretária de assistência social, né? Kelly Teodósio. Ela ficava lá com a turma lá, então as meninas ficavam tudo em volta dela com as latinhas, gritando. Cara, era uma coisa incrível. E os outros blocos não conseguiam traduzir essa emoção. E isso influenciava também a comissão julgadora. Quando a gente ganhava o carnaval, ganhava 10 em todos os itens. Fantasia, música, apresentação, tal, tudo isso, né? Perdemos alguns também, né? Mas porque a gente tinha uma coisa também que nós não tinha o mesmo número de componentes dos outros blocos. Certo? Os outros blocos que as fantasias eram mais simples e mais barato de fazer. As fantasias da gente sempre custavam um pouco mais, né? Então, os bruxos foi o bloco mais irreverente, com essas dramatizações carnavalescas. E nessa época prevalecia o bom gosto, a vontade de fazer arte na rua. E eles foram insuperáveis. Até hoje não tem nenhum bloco, se voltar ao carnaval cultural, que a gente precisa resgatar esse carnaval cultural, ter um local com comissão jogadora, com palanque, com som, com banho e iluminação para apresentar as escolas de samba, e os blocos que saem ainda na rua passar por lá. Aí depois vai dando uma força para os outros blocos. Ainda bem que estamos tentando fazer isso, certo? E eu espero que as novas gerações tenham um olhar de bom gosto nessa direção. Bom, eu me caracterizei agora com o chapéu dos bruxos, que era esse o chapéu tradicional, e vou cantar para as pessoas que vão ouvir essa entrevista a música Vassoura de Luxo, que foi feita em 1980, então nós estamos com 44 anos, uma música de minha autoria, e que foi assim o sucesso da época, e até hoje, todos os blocos, todas as praças, todos os cantores sabem. Uma vez eu estava num canto na praça, cantei essa música, a menina cantou todinha a música tal, aí eu disse, sabe de quem é essa música? Ela disse, não sei, é do Carnaval do Macau, eu sei, tá? Essa música fui eu quem fiz. Ela disse, foi você e você faz música? Eu disse, às vezes eu faço, entendeu? Então as pessoas já não estão mais nem associando o meu nome à composição. A composição, ela ganhou outra força, certo? Quando as pessoas passam a tocar. Aí tem outros cantores também em Macau, compositores, que tem música que ganharam outra força. Ela disse, quem é essa música? Fulano, eu disse, rapaz, é dele, então pronto, tá aí. Então eu vou cantar para vocês agora, Vassoura de Luxo. No caldeirão vamos fazer nossa poção, cachaça com limão.
Invente um passo pra cair eu e você, botando pra ferver. Na passarela o feitiço é emoção da vara de condão. Boa vassoura de luxo vai levando os bruxos para o carnaval. Boa vassoura de luxo vai levando os bruxos para o carnaval. La 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 ta tarará. La 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 la. No caldeirão